de mercadores assassinos. Comentário de Mário Persona. No início de seu ministério, Jesus viu no pátio do templo alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. E enquanto ele expulsava os comerciantes e cambistas, ele disse: "Parem de fazer da casa de meu pai um mercado." Isso está em João 2, de 14 a 16. Agora, no final do seu ministério, mais uma vez ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo, dizendo: "A minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões." Lucas 19, 45 a 46. É um erro aplicar estas passagens ao comércio nas dependências das chamadas igrejas, pois isto seria dar a esses templos o mesmo status do templo em Jerusalém. Deus não autorizou a construção de nenhum templo cristão. Portanto, os chamados templos da cristandade não têm qualquer valor para Deus. Na atual dispensação, o Senhor Jesus prometeu estar no meio de 2 ou 3 congregados ao seu nome. O que importa não são as paredes usadas para reunir os cristãos, mas aquele em torno de quem o Espírito Santo os reúne. Também é um erro chamar esses edifícios de casa de Deus, pois a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, como fala em 1 Timóteo 3,15. Fazer de 4 paredes o elemento reunidor é perder de vista o Espírito Santo, o único que reúne os crentes em torno de Cristo. Colocar um homem à frente, com o título de pastor do rebanho, é desprezar a liderança do Senhor, que chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora do aprisco, como fala em João 10, 3 a 4. Acrescentar ao cristão uma denominação é desonrar o nome que está acima de todo nome, de Cristo. Ele foi dado como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Isso está em Efésios 1, 21 a 23. O corpo de Cristo é perfeito, é indivisível, mas a casa de Deus, a esfera da profissão cristã, foi arruinada pelo homem. A casa de Deus, coluna e fundamento da verdade, como fala Paulo em 1 Timóteo 3,15, se transformou numa grande casa, onde há vasos para fins honrosos e outros para fins desonrosos, como ele continua em 2 Timóteo 2,20. Principalmente por causa daqueles que pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6,5. Em Israel, o comércio associado às coisas de Deus foi só o começo. Na primeira limpeza do templo, Jesus chamou a casa de Deus de mercado. Mas agora, ele a chama de covil de ladrões, e que se transformariam, muito em breve, em assassinos, pois os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo procuravam matá-lo. Lucas 19, 47. Quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes juntamente com os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: "Com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu esta autoridade?" Lucas 20, de 1 e 2. A pergunta dos líderes religiosos é pretensiosa. Eles se acham capazes de julgar a resposta de Jesus e decidir se ele tem ou não autoridade para ensinar. Ao fazerem isso, estão se colocando acima do próprio Senhor e fazendo-se juiz dele. Jesus responde com uma pergunta, para ver se eles têm competência para julgar sua autoridade. "Digam-me", diz ele, "o batismo de João era do céu ou dos homens?" Eles discutem entre si, dizendo: "Se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era profeta." Assim responderam: "Não sabemos de onde era." Disse então Jesus: "Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas." Isso está em Lucas 20, de 3 a 8. Os líderes religiosos revelam assim a sua total incompetência para julgar as coisas divinas. O seu orgulho era tão grande que já haviam abandonado as Escrituras e adotado para si mesmos seus próprios dogmas e tradições como referencial para julgar.
A cristandade segue o mesmo caminho ao adotar títulos acadêmicos para certificar quem está ou não capacitado para falar da parte de Deus. Mas a verdade é que quando ele, Cristo, subiu em triunfo às alturas, deu dons aos homens e designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, de 7 a 12. Hoje os homens outorgam a outros homens dons que só podem ser dados por Cristo. Ordenam ao ministério e enviam para a obra aqueles que cumprem um currículo acadêmico, esquecendo-se de que a seara é do Senhor e que Ele próprio ensinou que devíamos pedir ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Mateus 9:38. Homem algum pode enviar outro homem. Pode, no máximo, impor suas mãos em comunhão com aquele que o Espírito Santo envia, reconhecendo assim o mover de Deus, mas nunca querer fazer algo que cabe ao Senhor e ao Espírito. Nos próximos 3 minutos, Jesus conta uma parábola sob medida. Jesus conta uma parábola e os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes percebem que era contra eles que ele havia contado. Lucas 20:19. Às vezes você escuta o Evangelho e pensa, fulano devia ouvir isso. Mas e se Deus estiver querendo falar com você? Aqui os fariseus entenderam que o recado era para eles, mas ao invés de se arrependerem, endureceram ainda mais os seus corações. Será que você está entre os que endurecem o coração? Ou entre aqueles que aceitam alegremente as boas novas da salvação? O Evangelho é um divisor de águas que revela os que estão destinados à vida eterna e os que querem continuar inimigos de Deus. Foi o que aconteceu em Antioquia da Psídia, quando o resultado da pregação de Paulo e Barnabé foi a divisão dos ouvintes entre salvos e perdidos. Lá diz assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Atos 13, 48 a 50. A parábola que Jesus conta previa a rejeição da parte dos judeus. Nela, um homem que planta uma vinha arrenda a terra a alguns lavradores e viaja para longe. A cada colheita, ele envia um funcionário para receber sua parte do arrendamento, mas os arrendatários espancam e humilham cada um deles, expulsando-os de mãos vazias. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Lucas 20, de 13 a 16. A vinha representa Israel, que Deus formou para dar fruto para si, mas os judeus falharam miseravelmente e perderam, por um tempo, a sua posição de testemunho, o qual foi entregue então à igreja. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, diz Lucas, capítulo 20, versículo 17. Em outro evangelho, Jesus diria a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. E mais tarde, o próprio Pedro, em sua carta, identificaria Jesus como a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Para os que creem em Cristo, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. 1 Pedro 2, de 7 a 8. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.